Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. O programa de hoje aborda a cultura da soja, do plantio ao mercado. E vamos conversar com o engenheiro agrônomo Jones Ricardo Henker, gerente de pesquisa e desenvolvimento da FUBRA. Bom dia, Jones. Bom dia, Elpidio, e bom dia a todos os associados e também clientes da FUBRA. Por que a cultura da soja é tão importante para o Brasil? A soja, Elpidio, ela é hoje o carro-chefe do agronegócio, né? E, de fato, hoje a rentabilidade hoje do sistema de produção de soja ela é baseada em cima dessa cultura. O nosso país é o maior produtor e também exportador mundial dessa oleaginosa, representando em torno de 40% das exportações globais como um todo. E um fato importante é a questão da renda, né, na venda somente do grão, mas a gente tem outros subprodutos, como o próprio óleo de cozinha, a questão do biodiesel aí, que tá cada ano que passa está tendo uma inclusão maior de biodiesel oriundo da soja. As rações e também a questão dos próprios cosméticos levam soja na sua composição. Então é uma cultura estratégica, é importante garantir que ela está incluso dentro do sistema de produção e também consumo, não só, né, na questão dos produtos voltados a agrícolas, né, mas também na questão urbana do nosso dia a dia. Quais são os primeiros cuidados que o produtor deve ter ao implantar a soja? O primeiro passo, e a gente já fala muito sobre isso, é a questão do planejamento em relação à análise de solo. Eu acho que isso é extremamente importante. Corrigir hoje a acidez com calcário, com algum produto que faça a neutralização também do alumínio presente, é importante para ajustar a fertilidade, tá? Em decorrência da exigência da própria soja como um todo. Depois também é importante preparar bem a área, né? A gente tem aí um sistema de plantio de cultivo mínimo, convencional, e também um sistema de plantio direto aí que preserva a palha dentro do sistema e faz com que a gente tenha uma maior quantidade de água no processo. Observar muito, e eu gosto sempre de destacar a questão da compactação, é algo extremamente complicado hoje, porque limita o desenvolvimento da raiz e da absorção de nutrientes. E vem crescendo muitos problemas em relação a plantas daninhas e também resíduos de herbicidas, que possam impossibilitar a germinação ou atrasar essa questão do fechamento entre linhas. Isso o pessoal vem tendo adesão dos produtos pré-emergentes, mas muitos deles acabam prejudicando. Então é muito cuidado em relação ao posicionamento correto desses herbicidas pré-emergentes. Por que o tratamento de sementes é tão falado hoje em dia? O tratamento de semente ele é fundamental porque ele protege a soja no momento mais crítico. Então a semente é o início de tudo. E levar em consideração uma boa germinação e vigor, estando apta essa semente para ir para o solo, eu tenho que ter uma atenção em relação aos fungos e também aos ataques de pragas, né? Então inseticidas e fungicidas muitas vezes aplicados nas sementes evitam os ataques iniciais dessa questão das pragas, né? E um ponto importante, né, é olhar com atenção algumas pragas presentes, a questão dos corós, que muitas vezes estão dentro de um ambiente um pouco mais úmido e eles acabam causando injúrias maiores num ambiente de umidade. As lagartas, elas causam erradicação completa muitas vezes dessas plantas, né? E as podridões radiculares, que são extremamente importantes e que afetam bastante a parte da raiz. Então, olhar também com atenção a questão do uso de bioestimulantes, inoculantes que potencializam o desenvolvimento de raízes é fundamental. Isso garante uma planta mais forte e mais vigorosa também para que se estabeleça dentro de uma área da melhor forma possível. Quais são as principais doenças que atacam a soja no Brasil? Bem, entre as principais estão a questão da própria ferrugem, né, uma doença de parte aérea, que ela causa uma desfolha muito prematura, é muito agressiva. Aí nós temos em segundo plano a parte das manchas foliares. A antracnose ela é presente, sim, dentro de um ambiente que tem maior quantidade de umidade.
O próprio mofo branco, né? O mofo branco causa uma perda de população extremamente elevada. Geralmente o mofo branco apresenta uma maior incidência, geralmente em áreas de altitude maior. Então o controle e o monitoramento ele tem que ser constante. Então, como dizem, né, é o processo de acompanhamento da lavoura, né? O agricultor que também não estiver no dia a dia olhando, percebendo as dificuldades, acaba muitas vezes tendo perdas em relação à produção. E a questão da aplicação correta, né, dos fungicidas, respeitando as doses recomendadas também e o período de interferência de uso. O que significa plantabilidade e por que ela é tão importante? A plantabilidade é a capacidade da semeadora distribuir as sementes de forma uniforme, tanto em profundidade também quanto em espaçamento. Isso é importante. Então, uma boa plantabilidade, ela garante principalmente um standard e uma distribuição, fazendo com que essa planta não tenha problemas em relação à competição. Porque se eu não tiver esse equipamento bem regulado, e aí é um ponto também, a gente tem dentro do sistema da plantabilidade das plantadeiras, hoje a gente tem os discos, né? Pouca gente faz a afiação do disco para cortar a palha muitas vezes. Então isso é extremamente importante. A parte das falhas, né? Às vezes a gente tem plantas que não nascem ou ficam superficiais ou muito profundas. Muitas vezes as plantas duplas. Então isso vai gerar uma planta que não vai expressar seu potencial produtivo. E aí nós lá no final, quando a gente colocar a colheitadeira, a gente vai ter algumas surpresas, né? E como o produtor deve cuidar da regulagem da semeadora? A regulagem ela envolve o ajuste de dosadores. É importante também a parte da operação, a velocidade em relação ao plantio, a pressão das linhas e também a parte aonde eu quero colocar a semente. Ela vai ser em que profundidade? 3, 5 centímetros, que é o indicado hoje, né? E o contato direto com a umidade. Então, às vezes a gente está num ambiente muito úmido e a gente tem palha, e aí em vez do disco cortar, muitas vezes, acaba fazendo com que a gente não coloque a semente no solo, e sim coloque a palha e a semente juntas, fazendo com que ali exista um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos. Mesmo, né, que a gente for tratar a semente, né, às vezes não é possível a gente controlar esses determinados fungos porque o ambiente é muito úmido. Então, muita atenção em relação ao momento de uso do plantio. Isso faz uma grande diferença, Pedro. A soja exporta muitos nutrientes do solo. Quais são os mais importantes? Sim, a cada tonelada de soja exportada, em média, a gente tem em torno de 15 quilos de fósforo, aproximadamente 20 quilos de potássio e 18 quilos de cálcio. E aqui eu gostaria de dar uma atenção em relação ao cálcio, que é a estrutura hoje do solo, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, a composição dos solos, a gente tem lá a saturação de cada estrutura. Então a gente precisa ter lá em torno de 40% a 50% em relação ao cálcio. Nós vamos ter lá 12 a 20% de magnésio, uma participação do potássio em torno de 5%. Geralmente são esses índices que a gente utiliza ali como um padrão em relação ao crescimento nutricional. Então, por isso é essencial muitas vezes repor esses nutrientes com a adubação correta. Então, e é uma dificuldade também em relação à parte econômica, porque se eu não começo bem, com certeza eu não vou colher bons frutos lá na frente. Então o solo acaba se esgotando ao longo dos anos, reduzindo a produtividade. Quais são os principais subprodutos da soja para o mercado brasileiro? Bem, o grão de soja ele gera óleo, né? Uma oleaginosa também que vai para a alimentação e para o biodiesel. Temos a questão do farelo, que é empregado, né, na parte de nutrição animal, para fabricação de rações para aves, suínas e também bovinos como um todo, né? Além disso, a soja ela está presente em margarinas, chocolates, molhos e aqui tantos outros, né? Eu ouvi falar esses tempos atrás que até em tinta, né, Elpidio, a gente tem a presença da composição da soja como um todo, né? Os plásticos aí biodegradáveis, né? Os plásticos modernos, como chamam, aqueles plásticos muitas vezes que têm uma vida útil menor, né? Ajudando o meio ambiente, principalmente na questão da questão da preservação ambiental, os cosméticos como um todo. Então é uma cultura extremamente versátil.
E como está o crescimento da área de soja no Brasil nos últimos anos? Olha, olhando a nível de Brasil, né, o Brasil vem expandindo sua área de soja ano após ano, especialmente no Cerrado e com novas fronteiras agrícolas surgindo. Então a questão do Mato Piba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, hoje já passam de 45 milhões de hectares plantados. Um aumento bastante expressivo que mostra a força do setor. E a projeção é de que a gente tenha um aumento bem significativo para a próxima safra também. Então, como um todo, se a gente olhar em volta do nosso umbigo, né, nos 3 estados, a gente tem crescimento de área, mas não um crescimento tão exponencial. Então, a fronteira agrícola da soja ela é imensa. Antigamente a soja era limitada apenas ao sul, né, do Brasil, e com o melhoramento genético ela foi levada para o centro-norte do país aí, em relação ao melhoramento como um todo, né, a questão da capacidade, principalmente em adaptação de algumas cultivares. O Brasil consegue atender tanto o mercado interno quanto o mercado externo? Sim, e aí é importante destacar, o Brasil hoje é uma grande fronteira de produção. Então grande parte da nossa safra aí, ela é exportada para a China, que é o maior hoje com consumidor e também comprador, né? E o restante abastece o mercado da indústria nacional, de óleos, rações e também biodiesel. Isso garante um equilíbrio, né? É importante destacar isso. Gera divisas de exportações e também o movimento da economia como um todo. Então hoje eu acho que o que importa e o que é importante destacar é que a gente precisa também beneficiar essa soja. Grande parte que a gente vende para a China a gente poderia estar utilizando aqui dentro como subprodutos. Principalmente eu acho na questão de rações e óleos, eu acho que a gente pode aproveitar um pouco mais, né? O governo já vem dando incentivos em relação ao aumento do biodiesel hoje, é algo que é bom, né? Mas também tem alguns limitantes, porque em decorrência da questão dos investimentos em indústrias nacionais, isso a gente precisa crescer. Qual o papel da inoculação na cultura da soja? Bem, a inoculação ela traz bactérias benéficas do gênero Bradyrhizobium. E também tem a possibilidade de utilizar o Azospirillus, né, que é um precursor de desenvolvimento radicular secundário. E o Brad ele tem a capacidade de fixação do nitrogênio do ar. Isso ajuda muito porque é uma das poucas combinações. A planta ela dá açúcar para o Brad e o Brad fornece nitrogênio como um todo. Isso reduz os custos, né, com adubação nitrogenada, que hoje na soja não é importante. Em alguns momentos, em algumas fases a gente utiliza nitrogênio, né, justamente quando a gente não tem essa capacidade de da planta assimilar, né, de uma forma tão intensa a parte nutricional envolvendo as bactérias. Isso gera um equilíbrio, né, gera divisas de exportações e também movimenta a economia dentro do país. O que o produtor deve ter em mente ao pensar em sustentabilidade na produção de soja? Bem, a sustentabilidade está ligada ao uso racional dos recursos. Então, cuidar do solo, a gente tem algo importante porque a gente trabalha com chuvas muito excessivas. A questão da erosão, ela faz com que muitas vezes a gente tenha a capacidade também de rotação de cultura, reduz os desperdícios. Então, adotar práticas ambientais, né, levando em consideração sempre a parte econômica, é extremamente importante. E a soja já é referência no mundo, né? E produzir com responsabilidade hoje é extremamente importante, justamente porque o mercado comprador começa a exigir um pouco mais da questão da onde vem a soja. Ela vem de uma área que realmente está sendo utilizada de forma ambientalmente correta? Então, eu acho que é nesse ponto aí. Novamente, informações importantes para os produtores rurais. Obrigado, Jones, por mais esta participação no programa da FUBRA. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa importante cultura, né, de grande expressão nacional. E nos vemos com certeza num próximo programa aí em breve. Um grande abraço a todos os associados e também clientes da FUBRA. E conte conosco, conte com a nossa equipe técnica para posicionar tecnologias que venham trazer rentabilidade. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa A FUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil.